fazer para sanar essa insegurança? Um outro caminho é o medo. Medo de diversas coisas, né? Esse medo que você está sentindo, ele é real ou é só uma ilusão e você está deixando essa ilusão te enganar? Outro caminho é a solidão, física ou emocional. Ah, eu estou sozinho. Aí você começa a ficar ansioso porque você se percebe sozinho. Então, como eu estou falando para pessoas cristãs, nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que nesse momento eu ache que eu não esteja percebendo a presença do Criador, mas ele continua em mim, porque ele escolheu morar em mim. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu nunca estou sozinho. Nem se você quiser ficar sozinho, você não consegue, tá? Então, a nossa sociedade, ela evoluiu, mas ela evoluiu rápido, né? Muito rápido. Mas o nosso corpo físico, ele não está conseguindo evoluir acompanhando essa atualização que está acontecendo, porque está muito acelerado. É muita informação, é muito contato, e tudo muito rápido. Além de ser quantidade, é velocidade. Então, nós não estamos conseguindo acompanhar de uma forma saudável e nós estamos adoecendo. Então, a gente precisa aprender, mesmo que está tudo muito rápido, qual é o seu ritmo? Então, você não tem que ir no ritmo de todo mundo, você tem que ir no seu ritmo. Nós somos únicos, então cada um tem o seu ritmo único. Não adianta eu querer aprender algo rápido porque alguém aprendeu. O seu ritmo é diferente de alguém, desse outro alguém. Então, eu preciso respeitar o meu ritmo, aceitar o meu ritmo, quem eu sou, como eu funciono, tá? Então, é necessário abrir mão do controle, né? Eu quero controlar, eu quero aprender igual A, B, C, D, eu quero ser igual a todo mundo, andar no meio de todo... Não. Então, eu preciso aprender a aceitar que eu não tenho esse controle da vida, né? Eu preciso aceitar que tudo tem um ritmo, e que o meu ritmo, ele é único. E agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas e as causas, né? Por que quando a pessoa está na crise de ansiedade, ela tem alguns sintomas? Então, ó, ela tem pupila dilatada, nessa bolinha preta aqui do olho, ela cresce. A musculatura do corpo inteiro, ela fica enrijecida, né? E aí a pessoa reclama de dores musculares. Ela deita para dormir à noite, ela fala assim, nossa, parece que eu levei uma surra, meu corpo está todo doendo, né? Então, as mãos e os pés ficam frios, taquicardia, suor, tremores, náusea, que pode evoluir para gastrite, né? Muitas pessoas ansiosas já desenvolveram a gastrite. Queda de cabelo por redução de nutrientes importantes. A pessoa começa a não se alimentar tão bem. Respiração ofegante, já viram? As pessoas, elas respiram como se elas tivessem uma corrida. Não completam um ciclo de respiração, é só um pouquinho. Elas respiram assim, ó, na crise de ansiedade. Então, a respiração, ela tem um ciclo. Você inspira, dá uma pausa que a gente nem percebe e depois você expira. Na crise de ansiedade, a pessoa ela não faz esse processo todo, então fica só um pedacinho do processo. E aí o que acontece? Dormência nos membros, boca seca, dor no peito, né? Muitos falam, eu tô tendo um ataque cardíaco. Não, não tá. Tontura, confusão. Esses últimos é por causa dessa respiração. Então, o que acontece? Quando a gente respira só um pouquinho, presta bem atenção para vocês entenderem. Quando eu respiro só um pouquinho, eu não faço o ciclo inteiro, o que acontece? Eu retenho muito gás carbônico, que para a gente é tóxico, e pouquíssimo oxigênio. Então, eu faço o meu organismo ficar tóxico.
E aí eu começo a sentir várias coisas, dormências, porque eu não tenho oxigênio circulando no meu corpo adequadamente, a quantidade que eu preciso. Eu sinto boca seca, eu tenho dor no peito, eu sinto tontura, eu começo a ter confusão mental, né? Então, na crise de ansiedade, vou dar uma dica, se vocês verem alguém em franca crise de ansiedade, fala com ela assim, vamos respirar junto? E aí você vai respirar devagar, não tão devagar, porque ela está acelerada na hora da crise. Então, você começa a respirar como ela, mais acelerado, e depois você fala assim, faz junto comigo. Aí você vai desacelerando, e ela vai te acompanhar, tá? E é muito comum a gente ver pessoas em crise, é dentro do ônibus, é na rua, é num posto, às vezes você vai consultar. Então, isso é um auxílio que vocês, qualquer uma de vocês pode dar, tá? Consequências da ansiedade quando a pessoa não trata. Ela pode desenvolver outros transtornos. Tem o transtorno da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. É o que? Ela se preocupa o tempo inteiro e a expectativa dela é apreensiva. Ela nunca tem expectativa completa. Será? Ela tem expectativa, será? E muito preocupada. Preocupação em excesso. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, eu dei essa aula outro dia e eu falei de alguns casos de pessoas com TOC e eles ficaram rindo, né? E não tem graça, porque o TOC, ele é uma coisa que ele desativa a vivência diária do corpo. Então, o TOC, o que que acontece? Vou dar um exemplo. A obsessão, as obsessões persistem até o exercício da compulsão que alivia a ansiedade. Então, o que que acontece no TOC? A pessoa desenvolve um hábito para aliviar a compulsão que ela sente. Então, eu já atendi uma moça que ela comia arroz cru. Toda vez que ela se sentia assim, muito naquela franca, aquele transtorno, o que, que ela fazia? Ela ia para a beira da lata de arroz cru e ela começava a comer arroz. Aquela compulsão aliviava o que ela estava sentindo. Teve um outro caso de uma moça, toda vez que ela pegava ônibus, ela ficava com essa obsessão. Aí o que, que ela fazia? O que, que ela bolou? Uma estratégia. Ela falou assim: toda vez que eu entrava no ônibus, eu escolhia uma cor e começava a contar todos os carros que passavam com aquela cor. Se eu perdesse um carro, eu descia no próximo ponto, pegava outro ônibus para me começar a contar tudo de novo. Então, isso é horrível, gente. A pessoa não vive, a vida dela para. Teve outra que ela começou ela acordava e ela esperava o vento passar na porta. Aí ela sentava na cama e ficava ali. Começou com 20 minutos, com 30 minutos, chegando a 8 horas. Então, ela acordava, sentava na cama e ficava 8 horas sentada com a porta aberta. Se ela não sentisse o vento passar, ela não continuava a vida. A vida dela ficava parada ali. Então, isso é um transtorno muito terrível. Tem aqueles que têm o transtorno de ficar lavando a mão, então a mão fere toda, de ficar lavando. Eliselma, para mim a sua voz está cortando aqui. Não sei se é com todo mundo ou só comigo. Fala aí, pessoal, tá cortando? Aqui tá normal. Não aqui tá normal. Então tá. Deve ser sua internet. Dá uma olhadinha aí, Roberta. Aqui tá normal também. Então, esse transtorno ele é muito terrível para o convívio, para o dia a dia da pessoa. Ai, meu pai. E agora ele não quer passar? Ficou com pirraça?
Passou aí, gente, para vocês? Passou. Passou? Sim. Então, consequências, alguns outros transtornos, do pânico, né, que é mais comum, que a gente ouve muito falar. Então, é uma ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhados daqueles sintomas que eu falei, e com a duração curtinha, de 15 a 30 minutos. Então, a pessoa sente tudo, ela acha que está tendo um ataque cardíaco, ela sente tudo, tudo. Ela fica com aquela respiração ofegante, ela tem sensação de náusea, vômito, então ela sente tudo ao mesmo tempo. Dentro de 15 a 30 minutos, ela já voltou ao normal. Esse é o pânico, tá? Tem o transtorno fóbico, que são as situações ou objetos que apresentam perigo real ou não. Às vezes a pessoa tem medo de um objeto. Ela vê alguma coisa naquele objeto que lembra ela algo que traz medo. Então, ela fica com fobia daquilo ali, daquele objeto. Pode ser uma coisa física, real, ou não. Mas ela desenvolveu essa fobia. Tem aquelas pessoas que têm fobia por barata. Tem uns que têm medo, tem outros que é fobia, tem diferença, né? A fobia ela é muito mais intensa, né, do que o medo. O medo você corre e pronto. A fobia não, você fica apavorado, né? Chega até ter sintomas físicos. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que é, às vezes, quando você sofre um acidente, um assalto, né? Algum trauma que a pessoa passa por ele, e depois a pessoa começa a ter sintomas após isso. Então, aconteceu, por exemplo, tipo, perder alguém, né? A morte de alguém. Aconteceu de uma pessoa, uma senhora, ela sofreu um acidente, e depois ela saiu no portão de casa, assim, era um lugar que ela sempre morou a vida toda. Ela saiu no portão na rua, e ela parou no meio da rua e ficou parada. Aí os vizinhos viram, né, ela parada ali, já tinha uns minutos, aí foram até ela perguntar se estava tudo bem. Ela não sabia quem era ela não sabia onde ela estava, ela não sabia nada, deu um branco. E aí ela desenvolveu esse transtorno por causa de um acidente de carro que ela tinha sofrido. E aí tratou e ficou tudo bem. Então, existem 4 grupos de sintomas, em 4 níveis. Os somáticos, né, os psicossomáticos, os de comportamento, os cognitivos e os emocionais. Então, os psicossomáticos é todos aqueles sintomas que eu sinto, né? Ataque cardíaco, é o coração acelerado, a vontade de vomitar, o suor, às vezes tem diarreia, né? Transtorno no comportamento. Eu vou ser uma pessoa mais inquieta, eu não vou conseguir dormir. Rituais de compulsão, igual os que eu falei, né? Lavar muito a mão, criar, né? Algumas compulsões para aliviar a outra. Os cognitivos. Eu vou ter sempre uma tensão mental, eu vou sempre estar se sentindo insegura, irritada, nervosa, ou seja, paciência zero, né? Tolerância zero também. E os emocionais, né? Eu vou me sentir uma pessoa incapaz, triste, vou ser mais negativa, desanimada, tá? Isso se eu continuar desenvolvendo o transtorno. Então, qual a diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade? Lembra que eu falei que tem ansiedade boa e a que não é boa. Então, a diferença está na manifestação e na frequência. Então, se ela sempre se manifesta e tem uma frequência muito grande, já não é mais aquela ansiedade saudável, já virou patológica e eu preciso de procurar ajuda. 264 milhões de pessoas no mundo já possuem esse transtorno. Já pensou, gente? 264 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. É muita gente. Então, vou dar umas dicas de algumas atitudes, né, para ajudar aí a afastar um pouco a ansiedade, se vocês quiserem anotar. Então, o que deixa a pessoa ansiosa? Ela não ter controle, primeira coisa, né? Então, o
que é bom fazer? Faz uma listinha das tarefas que você tem que fazer, que já vai te ajudar a se organizar. Envolva-se em atividades sociais para ajudar outras pessoas, que aí você tira o foco só de você, distribui para outras pessoas, né? Unir a mente e o corpo na meditação. O que é meditar? É eu focar a minha atenção em algo. Nós que somos cristãos, nós amamos pensar na palavra, nas promessas, naquilo que Deus falou. Então, não tem coisa melhor. Valorizar cada minuto do seu sono, né? Fazendo uma higiene do sono. Alimentação. O correto é que a gente se alimente, né? Quem não tem nenhum problema de saúde, claro. Até as 18 horas. Quando é 22 horas, o nosso corpo, ele libera um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele diz para mim assim, ó, tá na hora de dormir. Só que se eu tiver comido lá pelas 8, vamos dizer que ele libera 100%. Se eu tiver comido lá pelas 20 horas da noite, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, libera só 50 para o sono, porque 50 vai ter que ajudar lá na digestão. Tá? Então, por isso a importância da gente não comer e dormir. Né? Comer tarde e dormir. Então, tem um horário ali para você se alimentar, para você ter uma noite de sono boa. Fazer exercício físico, hábitos no quarto e cama. Tem gente que usa a cama para ver celular, para estudar, para um monte de coisa. A cama é para dormir. Acho que aqui não tem ninguém solteiro, não. Todo mundo é casado, né? Então, a cama é para dormir e para namorar, tá bom? Namorou, dormiu, levanta da cama. Ela não serve para outra coisa, não. Se você estimular você, ficar na cama fazendo outras coisas, quando você deitar lá, seu cérebro vai falar assim, é para fazer o quê agora? Ver celular? Bater papo? O que é para fazer? Porque eu estou tão acostumada, quando eu deito na minha cama, nem 5 minutos eu levo, já estou dormindo. Tá? Então, exposição à luz e aparelhos eletrônicos, né? É bom evitar. E é bom você definir um horário. Ó. Todos os dias eu vou dormir X horas, que aí você, treina seu cérebro. Tá? Exercícios focados para combater a ansiedade. E usa a imaginação muito, muito, né? E a própria Bíblia, ela nos ensina isso, né? Se você pede algo, falar uma coisa aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente está orando por alguém enfermo lá no CTI, né? Aí eu estou aqui na minha casa, eu ajoelho aqui e vou orar. A pessoa está lá no CTI, mal. E aí, a palavra nos ensina que Deus é onipotente, ele tem todo o poder para dar a cura, ele é onisciente, porque ele sabe o que eu estou pensando, e ele é onipresente, ele está aqui na minha casa comigo e ele está lá com a pessoa. Então, olha só, eu ajoelho aqui para orar, eu e vocês também, tá? Quando a gente ora, eu quero que uma só abra o microfone e responde, hein? O que você lembra dessa pessoa? Em que você pensa quando você está orando por ela? Você vê ela como? Abre aí para mim o microfone e responde. Mal. Viu? E quem respondeu por todo mundo. Então, presta bem atenção nisso, hein? Isso é uma chave que vai virar aí. Eu não posso ajoelhar por minha casa, orar por alguém que está lá no CTI, Deus está aqui do meu lado, escutando eu falar. Está vendo minha boca mexer e vendo meu pensamento. A boca fala assim, Deus, restaura lá a saúde. E o pensamento está assim. Gente, fecha o microfone, por favor. Participações especiais. Então, eu estou aqui ajoelhada orando, Deus está aqui ouvindo, vendo minha boca mexer, me vendo. E aí eu estou pensando, olha aqui, ó, o uso da imaginação. Minha imaginação está imaginando a pessoa lá no CTI, podendo morrer em qualquer momento.
Então, a pessoa pode morrer a qualquer momento, muito grave, está entubada. É assim que eu estou imaginando a pessoa. Mas eu estou falando que eu quero que Deus restaure a saúde dela. Eu imagino Deus, né? Tem hora que eu brinco com isso, que eu penso assim, meu Deus, eu acho que ele fica confuso, né? Ele fala, para me fazer o que ela está pensando, ou o que ela está pedindo, né? E aí o pobrezinho que está necessitando das orações, ele fica lá dias e mais dias. E aí a palavra diz assim, pediste e não recebeste, porque não soubeste pedir. Não é assim? Então, vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Teve um som aí que atrapalhou. Você falou, eu não entendi. Quem está falando? Andressa? Edith. Edith. Olha só. Quando a gente ora, a gente tem que entrar num sincronismo. A gente sincroniza corpo, alma e espírito. Então, o corpo fala, a boca. A alma conecta a imaginação. Eu imagino lá o que eu estou pedindo. E Deus, ele está aqui do meu lado. O Espírito Santo está conectado aqui para atender. Só que quando eu oro, eu peço uma coisa e penso outra. E aí Deus diz assim, pediste e não recebeste, porque não soubeste pedir. Então, para você pedir algo, primeiro você se conecta e imagine muito bem, com riqueza de detalhes, aquilo que você está pedindo. Isso é o exercício da fé. Fé é o firme fundamento do que eu quero, mas eu não vejo com esse olho. Mas com o olho do coração eu já tenho que estar vendo. Então, se eu quero a cura, veja essa pessoa pulando, gritando de alegria, patinando, dançando, fazendo alguma coisa que não seja na cama da UTI, gente. Entenderam? Deu para entender aí? Positivo. Então, ó, se abrir a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é aquilo que eu aprendo de Deus, eu ensino, eu não retenho isso. Ser sábio é eu transmitir, eu transbordar para outras pessoas, o que eu estou fazendo aqui com vocês. Exercício da sabedoria. Eu tenho que transmitir. Eu tenho eu não posso aprender e reter, morrer com isso. Eu tenho que dar. Cristo fez isso. Ele ensinou muitas coisas para a gente. Né? Eu preciso cuidar do meu corpo. Por que cuidar do corpo? Porque o corpo é que executa as tarefas aqui na Terra. Como é que eu vou trabalhar para Deus se o meu corpo está ruim? Né? Como é que eu vou sair por aí evangelizando se o meu corpo não está bem? Eu não aguento andar. Né? Então, o corpo ele está aqui para executar aquilo que a alma vai coordenar para ele. O espírito vai mandar a coordenada para a alma e a alma vai falar, faz, e eu vou fazer. Levanta 4 horas e vai orar. Aí o corpo, não, 4 horas é muito cedo. Mas aí a alma fala assim, mas quem governa aqui sou eu. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Você tem que se submeter a mim. Então, não é o que você quer, é o que o Pai mandou a gente fazer. Vamos fazer. Então, vocês vão ver por aí alma e espírito fazendo comida, indo para as ruas atender as pessoas. É o corpo. Então, eu preciso cuidar desse corpo. E o corpo é o templo do espírito. Tá? Respirar, que eu já falei a importância daquele ciclo completo, né? Ó. Pausinha, solta. A gente nem percebe que faz a pausa. A gente acha que respira e expira sem parar. Não, tem uma pausinha. E meditar, que eu já falei também, que é você focar a sua atenção em algo. Eu gosto de meditar naquilo que Cristo fala. Apoio. Se você está percebendo que alguém próximo a você está com crise de ansiedade, ou você, não fique sozinho. Procure ajuda, procure alguém para conversar, né? Não fique fingindo que você não está com sintoma. Não, isso é bobeira, isso é passageiro. Não ignore seus sintomas, né? Mude de hábito. Se você vê que algo desencadeia sua ansiedade,
Muda isso que você está fazendo. Tá bom? Então, é preciso você fazer uma autoanálise de você. Você vai se observar. Você não vai ficar só observando o outro, né? Que a gente gosta de observar o outro e falar assim, ah, não, fulano é ansioso. Eu não sou, não. Né? Mas você precisa ser honesto. A gente tem que ser honesto com a gente. Nem sempre a resposta é aquela que eu quero, mas às vezes eu preciso dela. Então, cuide-se, cuide de você, se divirta, saia um pouco, observe aquilo que Deus deixou para a gente, que é natural. Vai observar uma praia, observe as árvores, observe os pássaros. Tem uma terapia que chama passarinhar, que nada mais é do que você sentar em um lugar e ficar observando o comportamento dos pássaros. Só isso. Já alivia o ansioso. Então, eu preciso aprender a olhar de fora. O que é olhar de fora? Eu estou no olho do furacão, ali, passando uma tempestade, uma confusão na minha vida. Então, o que eu faço? Eu tenho que aprender a me retirar e olhar para essa situação como se outra pessoa estivesse passando por ela. Olhar de fora da situação. Então, eu vou olhar os comportamentos de quem está participando ali, o que está acontecendo, o que levou a acontecer isso, o que eu aprendo com isso. Eu vou observar toda a situação. Não vou ficar focado nos 10%, né? Analise a situação de todos os ângulos. Saia da limitação. Quando eu fico só dentro da confusão, e aquele monte de pensamento igual um turbilhão na minha mente, como é que eu vou resolver? Eu não consigo resolver, ninguém pode me ajudar. Eu estou focada só em 10%. Eu ainda tenho 90% para observar e eu não consigo, porque eu estou ali presa naquilo ali. Então, os 10% que eu não controlo, está lá agarrado o medo. Ai, que medo. Eu não consigo resolver isso. Ninguém consegue me ajudar. Como é que eu vou sair disso? Eu fico ali, 10% preso. Então, quando o medo domina, eu trouxe um exemplo aqui. Olhemos para os exemplos deixados para nós, Davi, e fixemos o nosso olhar em Deus para obter a perspectiva correta do problema. Né? Que é quando ele fala assim, esqueci o início de falar, eleva os meus olhos para os montes ficam no alto. Então, olha de cima, não fica lá dentro do problema, não. Isso é uma dica de Deus para a gente. Eleva os seus olhos, não é para Deus. Você vai estar com Deus, olhando para o problema na ótica dele, não da sua. Pela ótica dele, não a sua. A sua, você vai ficar preso ali no medo, tá? A ameaça até pode ser real. Pode ser algum evento mesmo, real, que está acontecendo ali, aos nossos olhos. Mas aquele que está conosco é por nós, e é maior do que quem está contra nós. Então, às vezes, eu prefiro ficar com quem está contra mim, a maioria das vezes, do que eu ficar com aquele que está a meu favor. Por que eu faço essa opção? Isso é a maioria das vezes. Então, ó, você acredita em Deus ou você confia em Deus? Eu até perguntei isso numa outra aula passada. Nesse momento aí do olho do furacão, é o momento teste. Esse é o momento de você testar, né? A pastora falou da Fátima, a Fátima acho que tá nesse lugar aí agora. Então, ela está mostrando se ela confia em Deus ou se ela acredita nele. É diferente, né? Se eu confio em Deus, em paz eu me deito e me levanto. E o mundo, o furacão pode estar rodando, destruindo tudo, mas eu não vou ser abalada. Eu confio nele, né? Então, eu trouxe outro texto de Salmo 20, versículo 7, que fala: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Então, você confia mesmo? Você confia ao ponto de estar tudo muito bem na sua vida, você falar: Deus, manda uma luta aí, está muito tranquilo isso aqui. Vocês confiam a esse ponto? Então, ó, os 10% que eu não controlo me traz desesperança. Eu perco a esperança.
Então, algo extraordinário está se desenvolvendo quando eu estou no meio da situação dos 10%. Que eu não controlo. Eu preciso aprender a ver, né? E não controlar. Esquece esse negócio de controlar. Nós não controlamos nada, tá? Quanto mais você quer controlar, mais ansioso você vai ficar. Então, abre mão do controle. Outro exemplo é da Ruth, né? Ruth, viúva e miserável, a bisavó de Jesus. Ela estava numa situação muito difícil. Olha em que se transformou. Algo extraordinário estava desenvolvendo ali no olho do furacão. E aconteceu lá na frente. Né? Então, tudo revela a história extraordinária dos maravilhosos planos e propósitos de Deus em ação. Nós estamos passando por um momento muito difícil, já pensa logo, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está movendo alguma coisa. E eu estou fazendo parte disso, que é top para nós. Porque ele podia fazer isso sem a gente. Mas ele resolveu compartilhar com a gente. Então, se aprendermos a ver nossa vida através de Cristo, ele concede significado eterno até mesmo as situações e relacionamentos mais incomuns. Esses são os 90%. Então, Ruth, ela não via só os 10%. Ela conseguiu ter esperança e ver além. Tipo, eu não vou viver isso aqui minha vida inteira. Isso aqui vai mudar. Nada é eterno nessa terra. Seja bom ou seja ruim, vai passar. Então, nada vai ser eterno. Quando tiver muito difícil, você fala assim, vai passar. Daqui a pouco passa. Então, nós somos obra-prima de Deus, a fim de realizar as obras, as boas obras, que ele de antemão planejou. Então, está tudo planejado, tá? Pode ficar todo mundo em paz, está tudo planejado, nada foge, está tudo certo. O que fazer quando as coisas fogem do controle? De novo, olhar para fora de forma ampla, como se o problema não fosse seu. Finge que é de outra pessoa, né? Dê um comando para você mesma a respeito do que fazer, mesmo que pareça impossível. Bole uma tarefa, uma estratégia e faça algo a respeito disso. Tá? Produzir e executar ações que te direcionam ao objetivo do comando, mesmo que seja para gerar pequenos resultados. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar a Fátima de novo. Vamos dizer que a Fátima está lá com uma enfermidade, né, que está pesquisando, que não sabe o que é, mas aí a Fátima, em vez de fazer algo, ela só fica em casa com medo. Eu sei que eu estou doente, que eu tenho que ir no médico, mas eu tenho medo. Vai que o médico descobre lá o que é. Então, em vez de ficar só com medo e parado, vá ao médico, faça o exame que tem que fazer. Inicie o seu tratamento, faça algo. Para de ficar parado. Deus não gosta de nada parado, tá? Só aceite a vida. A vida é cheia de altos e baixos. E esse é mais um desafio que você enfrentará e aprenderá. Então, hora tá bem, hora não tá. Quando tá bem, a gente respira, né, Fátima? Quando não tá, a gente aprende. O que eu aprendo com isso aqui, Deus? Fala para mim. Eu quero aprender logo para acabar logo. Entendeu? Então, quem lidera a nossa vida somos nós. Você lidera a sua vida. O que eu não controlo é só 10%. O que eu controlo é 90%. Eu estou invertendo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo comando altera o seu estado de presença. Então, ó, eu dou um comando, igual eu falei, o exemplo da faca, eu preciso fazer o exame. Então, eu dou o comando, vá fazer, se posicione, vá fazer. Aquele presente que eu estava vivendo ali, de ficar parado, só sentindo medo, já foi modificado, porque eu me movimentei. E depois eu vou sentir. Eu vejo a vida de forma diferente. Nossa, fiz o exame, já sei o que eu tenho, já estou me tratando, a esperança foi renovada. Então, é o comando, presente e o sentido.
tudo vai mudar. Tá? A partir da ação. Eu tenho que fazer algo. Então, agora eu quero fazer com vocês, se a pastora me permitir, né, que a gente atrasou lá no início, eu quero fazer com vocês uma leve meditação. E aí eu queria que vocês se acomodassem onde vocês estão mesmo, sentadinhas aí. Se tiver alguém fazendo barulho perto, pede para ficar quietinho, pede para sair de perto um pouco, 5 minutos, 10 no máximo. Quem quiser pôr fone de ouvido para ficar uma coisa mais fechadinha, eu vou colocar um sonzinho aqui bem suave no fundo, tá bom? Vou fechar o compartilhamento, que eu quero ver todo mundo nesse momento. Vou colocar aqui o sonzinho. Tá dando para ouvir aí? Sim, tô ouvindo. Então, vocês só vão acompanhar o que eu vou falar, tá bom? Todo mundo pode fechar o olho. Senta com a coluna assim mais retinha. Não é para dormir, não, hein? A meditação é para você ficar em estado presente, agora, aqui e agora, tá bom? Coloque as mãos no lugar assim que você fique confortável, que não precisa ficar se mexendo. Feche os olhos. E agora a gente vai respirar. A gente vai fazer 3 respirações juntas. A gente vai inspirar pelo nariz, depois soltar pela boca. Tá bom? Vamos lá. Expirando. Pode soltar. Mais uma vez. Soltar. E a última vez. Continua com o olho fechado. Agora eu quero que vocês pensem em 3 coisas que prejudicam você. E que você quer deixar para trás. Você não quer mais ter essas coisas perto de você. A partir de agora, você vai deixar essas coisas para trás. Você vai tomar posse da liderança da sua vida, das suas escolhas. Você vai imaginar agora uma grande porta que você vai atravessar. É um novo momento na sua vida. Você vai atravessar essa porta. Vai ser novas decisões, nova vida que se inicia. Você vai começar a abrir essa porta agora. Quando você olha para trás, você percebe que tem coisas ficando para lá. Aquelas coisas que você não queria mais trazer para você, que te incomodava, essas coisas estão ficando para trás. E quando você olha para frente, do outro lado da porta, tá tudo que você quer viver. Todos os seus sonhos. Todas as suas realizações. E com esse nível agora de energia que você está criando, né, nesse momento, você vai fechar essa porta. Você agora vai caminhar em direção a um novo ciclo que acabou de começar. Não tem mais volta. O ciclo agora é só de coisas boas. Você olha apenas para frente e começa a entrar num novo modo de realização, de aceleração, de ações e atitudes intencionais para viver tudo aquilo que já está disponível para você. Nosso futuro é criado por nós, primeiramente, em nossa mente. E você é livre nesse momento para entrar num estado imaginativo, criativo da sua nova vida. Eu vou contar até 3, de 3 a 1. E você vai abrir o olho e escrever
imediatamente as 3 coisas que vieram à sua cabeça, à sua mente, para esse novo momento da sua vida. Ok? Seja específico quando você escrever. Não escreva muitas coisas, seja específico, 3 coisas. E Deus gosta de especificidade. O cérebro, ele não capta coisas alheias, tem que ser específico. Ok? 3, 2, 1. Pode abrir o olho. Escrevam ou imaginem algo, 3 coisas. E aí, gente? Está todo mundo aí? Alguém dormiu? Estou ainda aqui, escrevendo. Edith já tem essas coisas anotadas, Edith. Quando vocês terminarem, é só falar, tá? Essa parte, gente, foi só um trechinho de como vocês podem conduzir uma meditação na casa de vocês. Então, vocês vão preparar um ambiente tranquilo, coloca uma musiquinha, quem gosta. Tem gente que não gosta, gosta de silêncio. Né? Coloca ali algo bem suave. Tem gente que gosta de pôr um cheirinho. Tem gente que, né, do jeito que você se sentir confortável e seguro. Então, você vai sentar num lugar, com as costas bem retinhas, né? Porque se você deitar, costuma dormir, porque relaxa muito. Né? Então, você deita, senta no lugar com as costas bem retinhas, apoia as mãos na perna, fecha os seus olhos, faça as 3 respirações, e depois você mentaliza algo, seja um texto bíblico, seja algo que você está querendo muito, alguma conversa que você teve com Deus, e você passa ali uns minutos, você e ele, porque ele está aqui. Ele mora em nós. E às vezes a gente não para sentir a presença dele. A gente não para perceber ele. E às vezes a gente até fala assim, mas eu estou pedindo e ele não me responde. E às vezes ele está respondendo e você não está ouvindo. Né? Terminaram aí? Então, para essas 3 coisas que vocês escreveram, vocês vão traçar uma tarefa para cada uma delas. Tá? Uma tarefa para cada coisa dessa. Lembra da ação? Então, quando eu tenho uma ação, tudo vai se mover. Então, são 3 coisas que eu quero muito. O que eu vou fazer? Para A, para B e para C. Fechou? Agora podem perguntar. Eu vi que algumas pessoas perguntou aqui no meio, mas eu não quis parar porque para não interromper a linha de raciocínio, mas podem perguntar, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui, Aliciana. A primeira pessoa que levantou a mão foi a Rita, logo no início da palestra. Não foi, Rita? Você? Se eu anotei certo aqui. Ela falou que não. Não? Porque as outras mensagens, não sei por que, apagaram todas as mensagens aqui. Tem a Lenaí Soares. Lenaí está com a mão levantada. Nossa, hoje tá. Eu acho que elas relaxaram tanto que elas não têm nem pergunta mais. Teve uma que eu li a pergunta. A pergunta dela foi qual que era a diferença entre estresse e ansiedade. Não lembro quem fez a pergunta, então achei que fosse a Rita. Acho que foi a Roberta. Teve essa pergunta. Estresse é um foi eu. sobrecarga, né? Estresse é uma sobrecarga. E ansiedade é algo que não aconteceu. Você está esperando o tempo todo aquilo acontecer.
O estresse, você já está vivendo ele já está te sobrecarregando. É algo que está repetindo, de fato, acontecendo. Entendi. Respondido? Sim. Lenay, você quer falar, Lenay? Você está com a mão levantada? Parece que não. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão aí que a gente trabalha. Lucineio, pode fazer, Lucineio. Elisselma, Pode falar. Elisselma, sobre você falou do trauma, né? Aqui perto de casa tem um senhor que ele uma vez foi assaltado. Ele ficou com tanto medo que o cabelo dele não estava caindo. Aí não sabia por que, eles foram fazer um tratamento, aí o médico, ele perguntou o que aconteceu com ele, que ele ficou tão com medo, assim, estressado, o cabelo dele começou a cair e teve que fazer um tratamento pro cabelo. Então, reage até no corpo da pessoa, né? Como Sim, você estava falando aí, né? A psicossoma, né? A gente vai somatizando. E aí o corpo responde. A Nete também está com a mão levantada. Lá no início, Elisselma, você falou sobre medo ou ilusão, dentro daqueles 4 tópicos que você levantou. Eu queria que você falasse mais um pouco disso. Como associar o que é o medo ou uma ilusão? Porque nós carregamos alguns traumas, né? E isso pode nos atrapalhar na hora de analisar isso. O que é o meu medo? O que é uma ilusão? Você pode esclarecer um pouquinho mais disso para mim? Sim. Deixa eu só achar aqui, porque eu acho que ficou confuso aí na sua cabecinha. Assim, ó, medo real ou apenas uma ilusão, não é isso? Isso mesmo. Então, o medo real é quando, por exemplo, todos vão ser preocupações, todos vão ser medo. Só que tem medos que você consegue sinalizar, perceber, por exemplo, posso sofrer um acidente, né? Quais são o que está envolvendo esse medo? Eu vou começar a colocar numa balança. O que está me fazendo produzir esse medo? São eventos reais, eu tenho fatos sobre isso que me comprova eu sentir esse medo, ou eu estou inventando um monte de história? Eu só ouvi falar, por exemplo, a questão que eu dei na aula passada a respeito do filho que sai e não volta e a mãe fica até tarde esperando ele chegar. Então, esse medo dela é um medo real ou é uma ilusão? Na cabeça dela é real. Por quê? Porque ela ficou ouvindo jornal falando de sequestro, de assassinato, de morte, de um monte de coisa. Então, na mente dela, ela bolou várias coisas pensando, só porque o filho atrasou, não chegou no horário, ela está pensando nisso. Né? Ou ela pode, de fato, isso ter acontecido com o filho. Ou com alguém próximo dela. Ou ela tem que ter algo que comprove, de fato, os fatos têm que convencer que isso é de fato real. Não sei se está dando para você entender, está confuso ainda? Não, perfeitamente. Desenhou, chegou até a pintar aqui na minha cabeça. Então tá bom. Obrigada. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? Quer perguntar para ele, Selma? Eu não consigo ver todo mundo, não, só vejo algumas pessoas. Mas não tem mais ninguém com mão levantada, não. Foi só... Tem mais gente que levantou a mão aqui. Ah, Lucinei, já falou? Não já, Lucinei? Você levantou a mão de novo? Não, já falei.
Então, tá. Tranquilo. Rosângela Sobreira. Pastora, eu me achei diferente agora, porque ela falou que a mulher respondeu não e estava representando todo mundo. Só que quando eu oro por uma pessoa, eu já estou pensando na pessoa dando testemunho da vitória lá. Eu não sou de orar pensando que a pessoa ficaria acamada, não. Aí eu achei que eu sou diferente dos outros aí. Eu já oro pensando que aquela pessoa vai estar na igreja dando testemunho, que está boa. Isso é bom, pensando nela lá isso é bom, você é uma exceção. Mas esse foi só um exemplo que eu dei. Mas acontece assim, ó. Eu estou desempregado e eu estou orando para Deus prover, mas eu estou pensando nas contas que estão chegando e eu não tenho dinheiro para pagar. Entende? Ah, tá. Então, eu acho que é o que penso positivo de uma. Tem N exemplos, entendeu? Mas o correto é você pensar positivo, porque isso é exercitar a fé. É você acreditar naquilo que você ainda não pega, você não vê, mas você está exercitando a sua fé. Ah, tá. Você está corretíssima. Então, tá bom, obrigada. Amém. Gente, nós temos um assunto que precisamos conversar para resolvermos nós juntos aqui, enquanto comunidade, este povo abençoado e feliz. A Eliselma tem um pedido para fazer para nós. Fala aí, Eliselma, sobre a questão da data da nossa reunião. Nosso último encontro online está marcado para a próxima quarta-feira, às 20 horas, que seria dia 27 de abril. A Eliselma quer falar conosco. A palavra é sua, Eliselma. É porque eu vou precisar passar por uma cirurgia na terça-feira, né? E eu acho que na quarta eu ainda devo estar meio grogue, então eu posso correr o risco de falar coisa com coisa, né? E aí eu queria ver com vocês se dava para a gente fazer na sexta, né, Raquel? Foi isso que a gente combinou, né? Foi. Fazer na sexta, que aí eu acho que eu vou estar mais acordada. Se vocês concordam. Fazer no mesmo horário, só que na sexta-feira. O que vocês acham? Concordo. Por mim, tudo bem. Concordo. Tudo bem. Por mim, tudo bem. Por mim também, amém. E a gente vai falar sobre família. E aí vocês convidam os esposos, gente. É muito importante. Os esposos estar juntos. Faz uma comidinha gostosa que eles gostam para atrair, tá? Isso. Gente, então nós vamos fazer próxima sexta, às 20 horas. Tá? Estaremos todos aqui permitindo o Senhor Deus, para a honra e glória de Cristo Jesus. A de Casa Grande quer falar. Fala, Rosângela. Eu só quero. A Lenaí, que participou aí, ela levantou a mão bem do início. Aí, na hora que ela chamou, ela falou, será que ela não está agora, não? É a minha amiga lá do Rio, que eu passei para ela e falei que seria